Já lá no Instagram da Memorar. Tô chamando. Boa noite. Boa! Como é que você tá? Eu estou bem. Vamos Tá me agora ouvindo aqui. agora? Vamos iniciar essa live, né? O que a gente fez? Tecnologia. Oi. Que interessante. Agora consegui ouvir os dois. Ah, que bom você tá me ouvindo. Tô. Vamos lá. Bora. Fez a quinta tentativa, né? Para quem tá começando a entrar agora, a gente tá desde as 18 horas, tá com problema de áudio. Então, de Sergipe, da arquitetura popular, arquitetura para o, né, é o segundo escritório dela. Ela vai contar um pouquinho pra gente da história dela nesse caminho na habitação popular, na regularização de imóveis. Riva, se apresente pra gente, por favor. Oi, pessoal. Sou Riva Feitosa, né? Sou de Aracaju e já tenho uma trajetória grande aí, né? Sou técnica em edificações e desde que me formei como técnica que eu fazia regularização, né? Regularização de imóvel, né? Tinha um engenheiro que trabalhava, a gente trabalhava juntos e sempre a gente fazia esse tipo de serviço. E daí foi estudar mais, né? E na área de arquitetura também eu trouxe essa parte de regularização também comigo, né? Que é uma área que é muito esquecida, né? Geralmente o arquiteto ele só lembra mais do projeto, né, em si, mas esquece dessa parte de regularização que envolve é, é uma coisa social, ambiental, né? E que é necessário. Então, assim, eu presto também serviço de regularização. Você tem que ter um conhecimento vasto, né? Porque tem a parte jurídica também, né? E você tem que trabalhar com a parte de documentação, você tem que saber quais são os caminhos, qual imóvel que vai se adequar, qual imóvel que vai precisar da licença ambiental, porque tem isso também. Mesmo que você construa, mas que você não se apresentou à prefeitura, você não teve projeto apresentado no órgão, mas depois vem a regularização, você também vai ter que passar por um órgão ambiental, né? Então, assim, esse órgão ambiental você tem que atender todas a parte de código deles para que você tenha essa licença. Quando você tem essa licença ambiental, você vai para o órgão público, que é a prefeitura, né? E aí a prefeitura vai ver se você está dentro dos padrões na parte de sistema sanitário, na parte de esgoto, né? E vai ver se você também se enquadra dentro do código de obra, né? E com esse código de obra, que cada cidade tem o seu, você tem que estar dentro da legislação. Se você não atende também a legislação, você vai ter que sofrer multas, né? Você vai ter multa pelo fato de você não atender o código de obra. E a regularização, ela só sai depois que você ou faz adequações ou você paga a multa de cada infração que você cometeu naquela construção, né? Então, Aí em Sergipe, você tá falando de Sergipe, né, que eu sou, não me engano? eu estou falando daqui, de Sergipe, né? De Sergipe. Isso. Aqui em Salvador a gente tem uma lei que é o TREC, né? Então no TREC tá uma cobrança de multa também, para quem é de Salvador e não sabe, do TREC é o Termo de Reconhecimento de Edificações Concluídas, onde as edificações são concluídas há de um ano, pode se regularizar, é como se fosse um habite, mas é para imóveis irregulares. E o que acontece? Aqui em Salvador, até ano passado, todos os imóveis sofriam multa de 100%. Então, se a pessoa fosse pagar R$ 1.000, a pessoa vai pagar mais 1.000 de multa.
Entendi. É, só que agora, aqui em Salvador, a prefeitura ela flexibilizou um pouco a situação e para imóveis que ficam em zona de interesse social, a multa é isenta para algumas pessoas que ganham até 3 salários mínimos. O Certo. prefeito ele flexibilizou para pessoas de baixa renda aqui, a regularização. Eu ainda não tenho conhecimento, Selivan, se tem esse projeto aqui para baixa renda, né? Porque há pouco tempo eu presenciei algo na prefeitura e foi justamente isso. Era uma pessoa que morava dentro de uma área assim, de preservação, né? E ele começou a construir, só que do lado da casa dele já tinha um prédio, né? E aí ele aterrou o lugarzinho que era dele, que ele já estava ali, e começou a construir. Então a prefeitura foi lá, né, através de denúncia, e ele teve que pagar uma multa de R$ 547. E era uma pessoa assim totalmente de baixa renda, né? Mas ele pagou essa multa. Na hora eu estava lá na prefeitura, fiquei muito revoltada, por sinal, né? Porque se já tinha um prédio próximo à casa dele e que aquele prédio provavelmente não era regular, não era, né? E porque só ele foi multado. Então, assim, eu me deparo muito com essas situações. Então, assim, eu não tenho conhecimento se há algum projeto nessa linha aqui em Aracaju, entendeu? Mas os que eu faço regularização, geralmente, paga multa para a construção, né, em si, porque não foi, a prefeitura não foi, como é que se diz, avisada daquela construção, e paga multa também por não atender o código de obra, né? Entendi. Aí não tem Muita nenhum programa instituído ainda. Não, eu não tenho conhecimento desse programa instituído, né? A Aracaju ainda falta muito, assim, para essas questões da habitação, né? E principalmente para essas pessoas que moram em áreas que a gente sabe que constrói mesmo, né? O que falta é o poder público ele ter um discernimento ou ter um grupo de pessoas que possam assessorar essas pessoas que constroem, né? Então, isso é que eu vejo que peca muito, né? Aqui o prefeito investiu bastante na parte de regularização, criou primeiro em 2007, que aqui mudou, não sei se você sabe, que aqui mudou a lei de Código de Obras e mudou também a LOUS. A LOUS daqui também mudou recentemente. Isso foi em 2017. As duas leis mudaram. Aí eles implementaram é, novas regras para regularização, flexibilizando para as pessoas de baixa renda. Então, nosso código de obra é de 1966, né? Então, assim, a gente não tem nada assim que venha, a não ser que a prefeitura, como tem um setor de habitação social, ela tem alguma coisa, mas assim, eu mesmo, particularmente, eu não tenho conhecimento, né? E eu lido com isso sempre, né? Questão de uso Não tem, capião, ainda não existe. Aí não, ainda não existe uma política pública de regularização para pessoas de baixa renda. isso, não conheço. Né? Tem até a questão do uso capião também, que as pessoas ficaram muito alegres. Ah, que legal, vai ter agora a parte de uso capião, você vai lá no cartório e você pode fazer o registro daquilo ali, né? Então, eu tenho muitos clientes que passaram 2 anos com o processo dentro do fórum e não tinha notícia desses processos de uso capião. E depois vá lá, veja como é que está esse processo. Aí chegava para mim, olha, vai ter que fazer, o juiz pediu uma planta de situação, localização e um memorial descritivo, né? E aí o que é que acontece? Aquilo ali se passou 2 anos, a pessoa lá com aquele processo, para depois saber que precisa fazer todo um processo com arquiteto ou com engenheiro. Então, assim, Jorge está perguntando aqui uma coisa, mas pode concluir. existe muito essa questão, né? De que não é só o juiz que vai dar direito ao uso capião se não tiver um memorial descritivo ou alguma coisa que venha de um profissional, um engenheiro ou arquiteto, que venha
assinar aquilo, né, fazendo valia de tudo o que foi visto dentro daquele local. Então, assim, essa é uma lei que ainda está muito, que deixa muito a desejar para as pessoas que têm o poder aquisitivo baixo. Entendi. Sobre a pergunta de Jorge, ela fala sobre o REURB, né? Que o governo federal ele criou uma lei de regularização fundiária federal. E aí os municípios estão se readaptando. Aqui em Salvador, a lei de REURB daqui municipal é baseada nessa lei federal. E aí em Aracaju, há uma política relacionada à lei federal que foi criada em 2017 para modernizar. Não, a parte de urbanização, dessa parte de regularização urbanística, ainda a gente não tem algo assim, né? É tudo muito, digamos assim, a cidade é muito com a especulação imobiliária muito grande, né? Então, áreas que às vezes a gente pensa que seja uma zona de permanência, né? Uma zona que seja uma zona que não possa ser construída, de repente a gente vê aquele local sendo tomado. Então, assim, eu acho que falta muita política pública que venha ver essa questão ainda. Aracaju tem muita especulação, na verdade, né? Sim. E como foi que a senhora foi para a arquitetura, que a senhora se formou em técnica, como você escolheu arquitetura ou engenharia, como você fez essa escolha entre Então, arquitetura? eu sempre gostei muito, assim, de desenho, né? E eu fui estudar para ir para um escritório, fui para a obra, tomei sol, aí fui estudar de novo, fiz técnica de segurança do trabalho, e aí fui para a obra novamente. Eu digo que eu tenho que estudar mais, que é para ver se eu fico no escritório um pouquinho, né? Mas aí fui para a obra novamente, né? Mas, assim, a arquitetura é algo assim que eu acho que tem uma responsabilidade social muito grande, né? Talvez isso fez com que eu me apaixonasse pela arquitetura, né? Eu fiz design de interiores também, antes da arquitetura, mas essa responsabilidade de você dar a alguém um banheiro novo, um quarto novo, eu acho que é uma responsabilidade assim muito grande. Não é qualquer profissional que vai ter essa sensibilidade, tem que ser o arquiteto mesmo. Então, eu acho que isso fez com que eu me apaixonasse, até porque eu venho de uma casa que não tinha banheiro, né? E o chão era batido. Então, quando você passa esse processo, você vê que outras pessoas estão passando pela mesma situação, né? E que você tem uma arma na mão. A arquitetura é uma arma, né? Você estuda tudo, né? A psicologia, relação pública, você estuda tudo. E aí você tendo esse poder de proporcionar também esse sonho para alguém, eu acho que faz muita diferença na vida de qualquer pessoa. Eu acho que foi isso que a arquitetura me fez apaixonar por ela, viu? Muito bom, assim, a sua trajetória da escolha pela arquitetura. E quando saí da universidade, eu já sabia que queria isso, né? Não sabia por onde começar, até porque a lei da ATIS, né, 11.888 foi em 2008, mas quando eu iniciei, eu sabia que queria trabalhar para esse público, quebrei a cabeça, pesquisei, fui ver o que é que esse público, o que é que ele olha, o que é, ele não vai para Instagram, ele não vai para Facebook, ele não vai para a revista Arte e Ambiente, ele não vai para nada disso, né? É um público que já passou o dia todo trabalhando, que tem uma rotina muito, muito, digamos assim, corrida, né? Tem filhos, tem várias coisas. E aí eu pensei no panfleto, né? E o panfleto ele trouxe bons resultados, né? E passei mais ou menos uns 6 anos, 7 anos com a Ambiarc, né? Ambientação e Arquitetura Popular. E quando esse público sumiu, que foi 2016, 2015, 2016, que teve aquele boom de desemprego, né? Até hoje tem clientes que não voltou a trabalhar. E foi daí que eu
fechei a empresa, a Ambiarc, porque tinha todos os gastos, os impostos, e passei a trabalhar como Riva Feitosa mesmo, né? E depois, aí passei um ano, depois eu decidi, não, vou abrir o escritório porque esse público ele tem que ter um lugar para que a gente atenda, para que eles se sintam também uma pessoa acolhida, né? E não é assim, chegar e mostrar qualquer coisa, é com todo cuidado. E em 2018 surgiu a ideia do projeto, né? Eu e o estagiário, Igor Santos, né? Que é da UFES, e a gente começou a escrever essa questão do projeto, né? Para abraçar esse público e ser divulgado e chegar em áreas que realmente a gente quer abranger, né? E graças a Deus está chegando, viu? Hoje você está trabalhando no home office ou já tem um escritório físico aí? Não, eu tenho um escritório físico, né? Esse escritório físico, talvez muita gente não entenda, ele está localizado na Zona Sul, mas ele está próximo de um terminal, é bem estratégico, né? Eu não queria botar dentro de uma comunidade, porque eu não quero só aquela comunidade, eu não quero só aquele bairro, eu quero abranger. E aí eu coloquei dentro na Zona Sul, mais próximo de um terminal que faz a integração de toda a cidade e mais a Grande Aracaju, né? Esse terminal chega a todos os ônibus. Então, eu tenho pessoas que vêm do Marcos Freire, que vêm da Piabeta, né? E aí, esse terminal é o terminal de integração, que é perto da Atalaia. E, para mim, é bem estratégico. Entendi. Você escolheu um eixo de passagem para as comunidades, pessoas de todas as Isso, comunidades. isso, isso. É um local, assim, que... Quando eu digo onde é, eles já dizem, eu já sei onde é, no terminal da Atalaia. Então, assim, eles já sabem e já sabem como chegar, entendeu? Porque, às vezes, quando a pessoa coloca dentro de um bairro ou de uma comunidade, eu acho que você só vai abranger aquilo ali, né? Porque outras pessoas não vêm para dentro daquela... Mas quando você bota num local estratégico que tenha a integração do transporte público, né? E que seja um local que eles possam chegar, eu acho mais estratégico do que essa questão. Porque é popular, tem que estar no bairro. Não. Você tem que ver todas essas questões. Sim, vocês falam sobre isso, esse eixo estratégico. Né? Lá em São Paulo, algumas instituições, alguns escritórios fazem coisa parecida, ficando próximo de comunidade, não dentro da comunidade em si, mas próximo, para atender ao entorno. Então não é só um bairro, às vezes é 2, 3 bairros, fica nesse ponto estratégico. Então é uma dica bastante interessante aqui para as pessoas que querem adentrar, né, na habitação intersocial. Isso. Então, porque eu acho que esse é o eixo e esse é a perspectiva da arquitetura, né? A gente não vai estar só ligada a condomínios, a prédios, né, a verticalidade. A gente vai estar ligado também com essas comunidades, com esses bairros que precisam ter profissionais que possam orientá-los. Tá tranquilo. Entendi. E caiu aqui rapidinho. Mas pode falar que já está tranquilo, viu? Estou ouvindo você. Tá me ouvindo? Estou por aqui. Ah, que bom. Eu fiquei com medo aqui que o meu caiu, eu fiquei, gente, só saiu a internet daqui. Mas é isso, velho. Voltando aqui para São Paulo. Lá em São Paulo, eles fazem muito isso. Quando eu estive lá na Artemisia, aí eu vi os depoimentos. Eles ficam perto de algumas comunidades e atender aquelas comunidades. Então, como é gigante, uma cidade, tipo, aqui em Salvador é bem maior que Salvador. Sim, sim, sim. Né? Então, eles, de forma estratégica, eles atendem uma zona da cidade, né, que equivale a uns 10, 15 bairros daqui de Salvador. E eles fazem como vocês, ficam em uma região estratégica de passagem Sim. das pessoas. Então, Não eu sei ainda... se você conhece também o projeto de Brasília, né? Que Gilson Paranhos foi quem iniciou lá em Brasília, né? E eles também pegam essa questão,
eu acho que hoje tem mais de 10 escritórios que trabalham com esse sistema de arquitetura social e que prestam esses serviços em comunidades, né? Então, assim, mas eles já são fixados, a ATIS, né? A ATIS já chegou lá, a ATIS já funciona. É diferente da nossa, pelo menos da capital aqui, né? Que a gente ainda não Eu tem essa conheço ATIS tão esse, o forte. da Codab. Isso, da Codab e os Paranhos. Então, lá realmente funciona, né? Mas aqui ainda falta muito. Isso, para quem não conhece, vocês podem pesquisar depois Codab. Talvez, eu acho que tem até um deles aqui. Deixa eu ver. Eles estavam na outra live que caiu. Ele É estava na outra live. Luiz Sarmento? Não, eu não sei. Tinha dois aqui na live da gente, estava na outra. E o que acontece na Codab? Elas são licitações públicas que acontecem, se Isso. não me engano, acho que é de um ano. E tem uma licitação específica para quem vai fazer o projeto e acompanhamento, e outra licitação para quem vai executar as obras. Então, para Então, quem quiser seguir, depois eu publico assim, nos stories do Instagram deles. justamente, já tem esse, né? Aqui eu já tentei apresentar o projeto Arquitetura para o Povo, e não consegui ainda, né? Então, assim, mas eu creio que o ano que vem as pessoas vão ter, os políticos vão ter outro olhar. É isso que eu estou rezando para que a gente passe a ter outro olhar, né? Nessa parte da arquitetura, né? Em Mas bairros, eu vou falar assim periferias, para você que comunidades. aqui em Salvador tem, né? Mas não funciona muito bem, não. Aqui em Salvador tem, antes mesmo de fazer a lei, lá em 2001, se não me engano, o escritório público de arquitetura e engenharia daqui em Salvador. Então, E são dois arquitetos e um engenheiro para a cidade toda, e ela vai fazer 20 anos e funciona assim. então, Não foi e tão aqui, ampliado como em Brasília. por enquanto aqui só tem arquitetura popular, o escritório Riva Feitosa. Eu não vejo ninguém botar ainda a cara assim, dizer que faz alguma coisa para esse público, né? Eu não É vi isso. ainda. Eu aqui em Salvador também não estava vendo muito, aí eu criei um curso, né? Tem até alguns alunos meus aqui, que é o curso sobre assistência técnica, né? Que é o de serviço de arquitetura e engenharia para pessoas de baixa Sim, renda. E aí, alguns deles já estão oferecendo um serviço. Tem Joyce aqui que toda hora está em uma live, que ela montou o escritório para atender esse público. Tem outras alunas também que já entraram aqui eu também, vi que que ela montaram o tem um escritório delas. trabalho de engenharia nessa área popular, social, muito legal. Então foi algo que eu criei para incentivar, né, aqui em Salvador esse desenvolvimento. Que já existia aqui em Salvador por causa do escritório público. Foi bastante interessante porque os profissionais formados aqui têm essa oportunidade de estagiar no escritório público. Aí muitos já saem com a cabeça um pouco diferente da formação de outros estados. Então, antes mesmo desse meu curso, e até mesmo de referências internacionais, como o próprio Programa Vivenda, já tinha arquitetos trabalhando com essa vertente aqui em Salvador. Porque, para quem eu vejo assim que o escritório público, ele quando é bem utilizado, ele não é só um promotor de desenvolvimento social para a comunidade, mas também para profissionais. Sim. Aqui teve esse efeito. Eu acho que aí, Então, quando se caso venha a ser implementado, também vai criar esse boom dos profissionais irem para o campo de trabalho da ciência social, em arquitetura e engenharia. há pouco tempo também, um arquiteto que é doutor em ATIS, né? Ele já fez vários estudos, ele é espanhol e ele entrou em contato comigo sobre ele estava fazendo justamente uma cartilha, né? Sobre modelos de escritório de arquitetura de todo o país e ele colocou o projeto Arquitetura para o Povo dentro dessa cartilha, né? E está em Brasília e a gente está rezando para que isso aí tenha um outro olhar e a gente possa divulgar, né? Para que muitas pessoas comecem a, digamos assim, a abraçar essa arquitetura, né? Sim. E aí no seu escritório hoje, Arquitetura para o Povo, né? O que que te fez mudar o nome de era Ambiarte, Arquitetura Popular, para Arquitetura para o Povo agora? Porque a Ambiarc eu tinha registrado como empresa, era a Ambiarc Arquitetura Popular Limitada.
Então, eu pagava uns encargos muito altos, a Receita Federal, questão de nota, né? E licenciamento na prefeitura, de funcionamento. Então, o custo ficava elevado para aquilo que eu estava me propondo a fazer. E aí eu decidi colocar um escritório com meu nome, né? E não registrar como empresa. E, na verdade, a Arquitetura para o Povo é um projeto criado dentro do escritório, né? Então, assim, é um projeto que a gente está em desenvolvimento, a gente já está estudando bairros, né? Antes da pandemia, a gente já estava estudando um bairro todo, já estava divulgando o nosso trabalho nesse bairro. E a gente ia pegar bairro por bairro, né? Comunidades e entrar e divulgar, né? E outra questão também é que a gente está querendo, como é que se diz, expandir mais, né? A gente não está só querendo o projeto em si, fazer o projeto em si, mas fazer essas reformas e essas pequenas construções, né? Essas ampliações, que é um quarto, fazer um banheiro, a gente está tentando ver como é que esse projeto vai caminhar dentro desse outro projeto nosso. Então, Entendi, assim, a gente está querendo expandir. entendi. E hoje, aí na Arquitetura para o Povo, você faz mais regularizações ou projetos de reforma Não, a e gente ampliação? trabalha muito com projeto, né? Projeto inicial, construção, são poucos, mas assim, mais reforma. é, a gente trabalha muito com a melhoria daquele espaço, né? É uma fachada, é um banheiro, é uma cozinha, é algo assim, bem de melhoria mesmo, né? Mas também a gente pega a construção do zero. Digamos que em um ano a gente pegue duas, né? Não é aquela coisa assim tão procurada, não. A Porque construção até do zero ainda não é tão procurada. não, até porque quem está já nessa comunidade ou nesses bairros já tem alguma coisa construída, né? Eles não moram em nada. Eles já têm alguma coisa. Então, quer o quê? Ampliar, fazer mais um quarto, fazer um banheiro, né? Eu quero melhorar isso aqui, como é que eu deixo? Então, é isso que a gente faz. Aí vem E a parte vocês de aí se uso, der... Não, aí vem a lá. parte de uso capião, né? Que a gente trabalha muito com uso capião, né? É outra questão também que vai ficar em pauta para outras lives. Regularização de imóvel, porque às vezes muitas pessoas constroem, quando na hora que quer vender, aquilo ali não é regularizado, então tem que entrar para que seja financiado pela Caixa Econômica, né? Então tem todo esse processo. Então a gente abrange esse nicho, né, que ainda está em aberto aí. E muito É isso, tem carente de muita gente, profissionais. é isso, tem muita gente que acha que ter a carta de compra e venda já comprova a propriedade, quando não é. É a escritura que comprova, né? Sim, sim. Então, tudo perguntando aí, ó. Deixa eu ver aqui a pergunta. Como é a questão do valor do serviço dentro dessa área da ciência técnica? Então, a gente, como a gente faz a primeira visita ao cliente, quando eles ligam, né? Porque eles pegam mais os panfletos. Então, eles ligam perguntando se a gente vai, se eles vêm até a gente. Eu digo, não, a gente vai até vocês, tal. E aí eles ficam muito assim, né? Porque, poxa, um profissional, um arquiteto vem até, né? E aí a gente vai, faz o primeiro contato e você sabe que arquiteto, ele tem toda uma manha, toda uma dança para chegar até o cliente e saber o que é que ele tem para gastar, o que é que ele quer fazer, né? E aí a gente consegue captar isso, né? O que é que quer fazer? É um quarto e um banheiro? Então, para quê? É uma melhoria, porque dorme todo mundo em um quarto só. Então, a gente sabe que ali é uma pessoa que não tem um poder aquisitivo. Quantas pessoas trabalham nessa casa? Geralmente só o marido ou só a mulher, né? Então aí a gente cobra um preço. No escritório a gente fez uma tabela lá que varia de 300 a 3.000, né? E aí isso daí é parcelado, né? Muitas vezes eles não lidam com o negócio de cartão nem transferência, porque eles não têm, até porque o salário é muito baixo, né? E aí a gente vai na base da confiança. E a gente pega tanta confiança que acaba ficando amiga, acaba
sabe? Aquilo ali funcionando mesmo como digamos assim, eu não posso nem dizer um trabalho social porque eu estou cobrando, né? Mas é questão de confiança mesmo, né? E Não durante chega a esses ser um trabalho. e durante esses anos todos, a gente já conseguiu botar arquitetura para o povo dentro de 20 bairros e comunidades. E loteamentos a gente já atingiu municípios e vocês podem ter certeza, as únicas vezes que o escritório recebeu calote foi de gente que tinha condições de pagar. Já aconteceu isso comigo também. Foi uma pessoa que Entendeu? tinha. Isso, pessoas que tinham condições de pagar e que não retornou e não pagou e ficou com serviço. Mas essas pessoas não, são pessoas que confia, quando vai lhe procurar é porque confia na sua parte técnica, confia no seu profissionalismo, você não precisa, eles não chegam com revista debaixo do braço, né? Então, isso lhe passa uma confiança muito grande e eu vejo que é um público melhor de se trabalhar. Não se desfazendo dos outros, mas esse é o público que eu conheço, né? Que eu tenho afinidades, vamos dizer assim. Entendi. Tem uma pergunta aqui também falando sobre o feedback, né? A experiência pós-obra. Se você faz esse acompanhamento pós a obra, você visualiza a diferença do acompanhamento de um arquiteto ou não, se faz diferença para eles ou não, Gente, no pós-obra. por incrível que pareça, eu sou muito chata, trabalhei muitos anos em obra, 30 anos só em obra, né? Pouquinho. Fiscalizei sistema de esgoto, construções, né? E eu sou muito chata. Então, mesmo que eu faça um projeto que seja para um bairro, uma comunidade, eu vou nessa obra. Eu ensino o pedreiro a fazer a leitura daquele projeto, se ele não souber, e eu acompanho essa obra até o final. Eu sou muito chatinha, se for alguma coisa, é um quarto que vai nascer do chão. Vamos lá, vamos marcar esse quarto. E aí eu deixo o pedreiro já ciente de tudo como é que vai funcionar. E o morador, ele vê essa presença do arquiteto de forma favorável durante e pós-obra? Hoje, todos que me contrataram, todos que foram no nosso escritório, hoje vê isso como uma coisa primordial. Até porque tem pessoas que fazem, eu tenho uma cliente de 2004, né? Que esse ano ela chamou a gente para fazer o muro dela. Então, assim, são clientes que estão lá com o projeto, vai construindo aos poucos, né? De acordo com a necessidade deles, com a questão financeira. Mas o projeto está ali, então ele vai acompanhando aquilo ali. E roda e vira, eu dou uma passadinha, né, para olhar. Então, assim, você vê de 2004 para 2020, você vê quanto tempo. Mas a pessoa já tem um projeto determinado como ele queria, né? Então, hoje eu só estou para fazer a fachada do muro deles. Entendi. E na sua equipe, são quantas pessoas hoje? Hoje somos 4, né? Mas eu já tive no escritório uma média de 7 estagiários, 5, né? Hoje somos 4. Sou eu, tem uma arquiteta que era estagiária e hoje ela é formada, Thaís Santos. Tem Igor, né? Que foi um dos mentores do projeto também junto comigo, Igor Santos. E tem Tamires Tintiliano, que é uma estagiária, assim, todos são, assim, primordial para que isso aí aconteça e venha crescer, né? No caso, venha crescer. É Eu isso. agradeço Eu muito a conheci eles. o Rodrigo, que você conheceu o Rodrigo, né? foi aqui em Salvador. Então, o Rodrigo foi de lá do escritório, né? Ficou comigo mais de 3 anos. Ai, como eu agradeço a Rodrigo, né? E hoje ele faz essa arquitetura social aí belíssima em Salvador. Foi. Então, assim, são os filhos, né, que vão crescendo e vai partindo para outro lugar. Isso. Para quem não sabe, aqui em Salvador tem uma especialização em assistência técnica na UFBA, né? E eu conheci o Rodrigo lá nessa assistência técnica, nessa especialização. Eu fiz com ele, foi em 2007 para 2018, se não me engano. Sim. Onde eu me formei, comecei a trabalhar e ele se formou comigo e me engatou no mestrado logo em seguida nessa área. Para continuar.
Então, e tá lá, né? Então, assim, a gente sempre se fala, ele tem um carinho muito grande por mim, eu por ele, né? Mas, assim, são pessoas que passaram a ter um olhar diferenciado, né? As pessoas entram na nossa vida, né, levando o de bom que tem e também levando da gente o que a gente ensina. Né? Então, Justamente. algo lindo. E Então, o que é que você pensa para o futuro aí na arquitetura para o povo? eu penso em expandir a arquitetura para o povo, né? Eu penso em fazer mais ampliar mais com arquitetos que queiram abraçar esse projeto, né? A gente tá estudando um projeto que venha também dentro do Arquitetura para o Povo, a gente pegar materiais, sobras de materiais para reutilizar, né? Fazer todo a gente vai fazer alguma melhoria, digamos, um banheiro, mas chega lá, vê que a área de serviço não está legal, está sem investimento. Então, a gente pegar essa sobra de material e utilizar, levar e utilizar lá nessa área de serviço, entendeu? Fazer algo que venha dar mais qualidade de vida, né? Proporcionar mais uma satisfação, mais um sorriso no rosto, né? Bacana. Eu conheci em São Paulo um projeto parecido com esse de material de construção. Talvez eu traga eles aqui para fazer uma Tem live, uma pergunta aí. onde... Tem uma pergunta? Eu não vi a pergunta, não. Você acha que sua experiência de obra foi importante para trabalhar com seu público? É para você. É bom, né? Experiência de obra é excelente, porque quando você domina o assunto, né, de como se inicia uma construção, de como é que você tira um esquadro de uma parede, como é que você faz um alinhamento de parede, se a parede está nivelada, tudo isso é uma junção. Mas trabalhar com esse público é você passar confiança, né? Você passar confiança. Eu já tive vários casos de pessoas dizer assim, eu não acredito muito, porque já tiveram pessoas aqui que fizeram isso e depois sumiram, entendeu? Então, assim, eu acho que você passar confiança. É por isso que você ter um escritório popular é primordial para atender esse público, porque eles se sentem seguros. Eles se sentem que vai em algum lugar que vai recebê-lo, entendeu? E então, assim, me ajudou pelo fato de que você tem um conhecimento e você chega, você domina, né? Então, assim, eu acho que todos os estagiários que passaram por lá e que foram para a obra comigo, eu sempre dei todas essas manhas, essas dicas, né? Essa parte técnica para que tivesse um olhar de construção, né? Porque eu vejo muita gente bater a cabeça aí em construção, mas construção tem um segredo, né? Você tem que ter o olhar técnico, né? E a segurança de que aquilo ali vai sair correto como está no papel, né? Então, eu acho que isso me ajuda bastante. E eu sou apaixonada por obra. Eu também gosto muito de obra aqui. É o que eu gosto mais de fazer quando eu tô na rua. O que eu tô sentindo saudade agora nessa quarentena é das obras, Então, eu gosto né? muito de obra. A gente está com uma casa para começar lá no Porto Dantas, é um local assim bem, digamos assim, um bairro bem carente, né? De pessoas que tenham esse olhar mais social. A gente está para começar lá uma obra, essa construção é do zero, né? E assim, é a primeira vez que a gente entra nesse bairro, né, o Porto Danta, mas assim, eu estou muito apreensiva porque tem muita coisa lá para se fazer, tem muita coisa para melhorar, sabe? Muitas fachadas para dar digamos assim, um toque mais, entendeu? Eu estou apreensiva para que passe a pandemia para a gente começar lá. Outra Habitação de interesse pergunta social aqui. na grade. Está perguntando aí, hein? É, só Para você, Riva. incorporarem a habitação de interesse social na grade curricular. Já passou o tempo. Eu acho que as universidades elas têm que realmente mudar essa grade curricular. Porque quando a gente chega em projeto 6, né, no caso aqui, e que a gente vê que a habitação que eles pensam é aquela habitação que dá um terreno
e você constrói várias casinhas, tudo parecidinhas, isso daí está muito ultrapassado, né? Eu acho que até a questão governamental hoje tem que pensar a habitação de interesse social com um novo olhar, né? Não são aquelas casas sem janelas, aqueles basculantes que não dá nem para passar a mão, né? Tem que ter um novo olhar. Então, assim, já passou da hora das universidades abranger e dizer, epa, a arquitetura social é o que a gente tem daqui para frente, né? E começar a abrir mais os olhos dos estudantes para não sair tão vislumbrado pelas revistas, né? Pela propaganda, pelos projetos autorais, né? Que acha que aquilo ali eleva A o ego, arquitetura é né? autoral. A arquitetura é um Então, projeto autoral. achar, né, que aquilo ali está o nome. Então, acabou, eu já fiz meu nome, né? Então, a arquitetura é bem mais do que isso. Você já Outra buscou pergunta aqui. apoio de instituição para aplicar a TIS? Então, o ano passado, o Conselho, né, eu fui homenageada pelo Conselho com a placa, né, fui a arquiteta do ano 2019, reconhecida pelo trabalho daqui, né, que foi prestado em Sergipe, mas a TIS eu acho que ainda falta muito, né? Eu acho que o Conselho ainda está faltando abraçar. Hoje eu sou membro também do IAB Sergipe, né? Que é uma questão também que eles estão estudando para que venha ver como é que vai funcionar essa TIS, como é que vão cobrar isso das instituições também, né, governamentais, que também tem isso, né? O governo, o município eles precisam ter ciência que a TIS é um direito da população, né? Que ganha de 0 a 3 salários mínimos, e que os arquitetos e urbanistas é quem tem que entrar nessas áreas e fazer melhoria, e fazer construções, e trazer esse levantamento para a prefeitura, para eles terem ciência de como a cidade está crescendo. Por isso que existe o crescimento desordenado, né? Então, enquanto a prefeitura não tiver essa ciência de que precisa ter esses profissionais nessas áreas, nós não vamos ter uma cidade ordenada, né? Vai ser sempre construindo dentro de mangue, fazendo tudo o que querem. Aqui em Salvador, né, que é o exemplo que eu tenho, algumas universidades criaram escritórios júnior voltados para esse público de baixa renda. E como aqui tem um escritório público, o escritório público de Salvador, ele conta com estagiários. Se eu não me engano, são 200 estagiários que a prefeitura tem convênio com essas universidades. Então, os projetos são desenvolvidos nas universidades em parceria com o escritório público de Salvador. Então, Sim. essa parceria público-privada é bastante importante. Aqui a gente consegue porque aqui já existe a lei, que foi criada até antes da lei federal, e existe o escritório público, já tem quase 20 anos de criação, né? Em outros municípios, que se aqui tiver algum professor, acho que a saída é você, de forma autônoma, criar um escritório modelo, um escritório júnior, enquanto aí não existia um escritório público para você fazer uma parceria. Então, foi isso que eu falei ontem com o coordenador do curso de arquitetura do IFES de Lagarto, né? Que esses projetos que são criados dentro da universidade, eles não podem ficar só nas universidades. Eles têm que abranger isso, levar para fora, né? Eles têm que procurar uma área que realmente o aluno saia dali e ele saiba que vai trabalhar com aquilo lá fora. Não é só aquele projetinho ali fechado, e quando o aluno sai perdido e sem saber se realmente é aquilo que vai seguir. Então, eu acho que as universidades eles têm que abranger realmente essa questão desses projetos que são criados dentro. Ou criar parcerias, né? Digamos, tem um escritório que já trabalha com isso. Por que não as universidades trabalhar com essa parceria de experiência, né? Porque você ter a fala da ATIS, você dizer que aquilo ali é bom, que o público é uma coisa. Agora, você ter vivência, você entrar, você sair dessas comunidades, desses bairros, aí é totalmente diferente. Imagina. Eu já trabalho com isso, eu também sou morador, né, de um bairro popular em Salvador, do subúrbio. E Sim. aqui, desde antes da faculdade, já queria trabalhar com algo voltado para a minha comunidade. Eu vi a faculdade de arquitetura como uma coisa que
não existia arquiteto, eu nem sabia que arquiteto podia trabalhar. Aí eu disse, não, vou virar arquiteto e vou trabalhar aqui, porque não tem. Então foi algo que me chamou, né, por eu ser morador, e ao mesmo tempo a oportunidade de mercado, porque eu vi assim, se ninguém faz, mas tem uma demanda que ninguém está percebendo. Uma demanda grande, né? Então, eu vou fazer, né? É, foi aí que eu Mas decidi o meu entrar. caso aqui, Silvão, foi o seguinte: você sai da universidade, né? Eu era uma turma que tinha só 3 negras. Eu e mais duas desistiram, só eu que permaneci. Quando eu me formei, aí você se pergunta, você vai para onde? Você vai para um escritório, né? Se na própria universidade eles já direcionam que todo mundo arquiteto vai ser rico, que todo mundo vai sair na revista, e aí você sai com aquilo ali, caramba, e agora eu vou para onde, né? Então eu disse, já que todo mundo vai fazer a mesma coisa, eu vou fazer diferente. Então assim, não foi fácil e não é fácil, porque você fazer de contramão tudo aquilo que foi lhe passado não é fácil, né? Mas você acaba se apaixonando mesmo, você acaba dizendo, peraí, isso aí é o que é o certo, né? Essa arquitetura que é a correta, né? Não adianta você vislumbrar por coisas que eu acho que tem muita gente que sai assim, vislumbrado por tudo que vê de tão bonito, né? Mas esquece da essência, né? Você tem que ter a essência, né, para essa arquitetura. E eu acho que é essa essência que eu tenho. Bacana. E você, e você aí, eu vi que você também é perita de engenharia. Você consegue mesclar esse trabalho de perícia com assistência Então, técnica? a perícia de engenharia é porque é para estudar, né? Mas, assim, eu queria muito, eu ia me inscrever nesse curso aí de Salvador, que teve esse ano aí a inscrição para especialização em ATIS, né? Na parte social, né? De arquitetura social. Queria muito fazer essa especialização, mas, assim, eu tenho 3 filhos, né? E já tenho uma rotina diferente. Então, eu fiz perícia, né? Perícia de imóveis, até porque eu já fiz muita avaliação de imóveis, né? Eu já fiz avaliação, assim, de pessoas me chamar como arquiteta pelo olhar técnico que eu tenho e conhecimento de obra. E aí eu disse, não, vou fazer perícia, né? E aí me inscrevi, né? Eu tenho a minha inscrição na Caixa Econômica, Banco do Brasil, mas assim, não é meu foco, né? Mas meu foco mesmo é essa arquitetura, né? A perícia é mais como se fosse um suporte. Eu fiz o cadastro também na Entende? justiça, porque a justiça precisa de peritos, né? A justiça, os bancos, quando vai financiar um imóvel, eles precisam de peritos também. Então, foi mais uma questão mesmo de ter esse suporte. É isso. Eu fiz a especialização em engenharia de avaliações e perícias também. Aí eu trabalho aqui muito ligado à parte de patologia das reconstruções, fazendo essas Sim, avaliações e corrigindo as patologias. E pela justiça eu ainda não trabalhei, porque eu não tenho muito tempo para me dedicar ao trabalho judicial. Mas para quem quiser entrar nessa área e quiser mesclar um pouquinho com a ciência técnica, a habitação e interesse social, a justiça gratuita, você pode, como engenheiro ou como arquiteto, prestar serviço de forma remunerada para o Poder Judiciário sim, é, sim. para as pessoas de baixa renda. Agora, a remuneração é pequena, é por estado. Aqui na Bahia, se não me engano, é R$ 396 até 5 vezes esse valor, uma perícia. Aí, em Sergipe, eu não sei, que eu não vi a tabela daí. Entendi, entendi. Aqui tem alguém falando assim, é uma auditoria. Na auditoria é diferente. Isso, uma auditoria diferenciada, né? Mas a questão da perícia foi mais isso mesmo, né? Mas eu quero me aprofundar mais. Riva, como você entende as melhorias habitacionais com a pandemia? Então, essas melhorias eu já venho fazendo, né? Isso daí eu nem sabia que ia acontecer essa pandemia,
mas eu já estava levando essas melhorias para muita gente, assim, em questão de abertura, de ventilação, em questão de criar um jardim de inverno. Eu sou apaixonada por jardim de inverno, né? Eu acho que se alguém pegar um projeto meu, vai conhecer que é meu, porque sempre eu boto um jardim de inverno. Então, assim, essa melhoria eu já vinha trazendo aberturas em janelas, abertura de quarto, um quarto ventilado, um banheiro ventilado, isso daí. Mas eu acho que agora, depois da pandemia, vai haver digamos assim, uma preocupação maior para que seja procurado esses serviços, né? Essas adaptações, e tomara que a ATIS venha bem forte, né? E chegue em todos os estados para que a gente possa trabalhar e fazer realmente essas melhorias. Então, Você assim... falou aí em jardim de inverno. Eu Oi? queria saber se você falou em jardim de inverno. Para você aí é fácil convencer as pessoas a criar o poço de ventilação, o jardim de inverno? Olha, eu já fiz uma casa de 5,47, tem até no Instagram por 4 e pouco, né? O que é que acontece? Ali eu não criei um jardim de inverno, mas eu criei um poço de ventilação. E por incrível que pareça, nesse poço de ventilação é uma diferença incrível quando eles abrem a janela desse poço de ventilação para a janela que fica bem próximo da cozinha. Então tem uma circulação de ar muito diferenciada. Então eu acho o seguinte, que às vezes as pessoas me perguntam, Riva, e você atende o código de obra? Epa, peraí. Eu levo melhoria. Se for para dar melhoria, eu levo a minha parte técnica e o conhecimento. Então, nem sempre uma casa de bairro, de comunidade, vai atender as aberturas de um código de obra. Nem sempre. Porque você tem que ter lateral de 1,5 m. Se eu for fazer isso, a casa vai ficar sem nada. Porque já é geralmente uma casa de 4 metros, de 3 metros. Eu vou abrir lateral? Não. Eu faço alguma coisa dentro que vem atender e eu calculo para ver se vem a circulação. Somente isso, né? Então, atender o código de obra é quando a gente começa do zero. Mas quando a gente faz melhorias, a gente não tem como atender. A gente vai realmente levar melhorias. Isso. Aqui Mas eu também trabalho nessa linha. e outra coisa também, agora sim, se você vai construir um quarto do zero, claro que você vai calcular a janela, você vai ver realmente a ventilação correta, né? Mas se você vai levar melhorias, você não tem como você fazer, você atender um código, né? Até porque o daqui já está muito defasado, 1966, vai fazer 54 anos, já está fazendo esse ano. Então, assim, não tem como você ser tão no pé da letra, né? De um código de obra, um plano diretor também que já tem 20 anos, mas a gente não sabe nem para onde vai aqui, né? Se vai para lá, se vem para cá. Então, enquanto isso, eu vou levando minhas melhorias, vou fazendo a gente vai fazendo nossos projetos bons nas periferias, nos bairros, nas comunidades, e sem essa questão de você atender tão o que está no papel. Entendi. Aí em Aracaju não tem uma licença social de construção, no caso. Ou já tem implantado, assim, a Não, licença toda a social. vida eu pedi licença, mas se for em bairro, se for qualquer coisa que for fazer, até porque a gente sabe que 80% de Aracaju não é regularizada, né? Minha mãe tem 78 anos, agora que ela tirou a escritura, entendeu? Então, assim, a casa que nós morávamos, a prefeitura não tinha conhecimento. Agora que ela tem uma escritura, 78 anos. Então, assim, Aracaju ainda falta ter muito esse trabalho de ver quem realmente tem a escritura, como é que vai regularizar essa cidade, entendeu? Porque é 80%. Aqui Então, em é uma Salvador eu não tenho questão noção, assim. mas passa de 50% aqui também, a irregularidade. Então, então é muito alta, né? É muito alta. Então, como é que a gente vai trabalhar isso daí?
né? Os órgãos públicos, eu acho que eles têm que criar, digamos assim, setores, né? Com engenheiros, com arquitetos, né? Com a parte urbanista, quem trabalha com urbanismo, né? Os urbanistas, e fazer todo esse trabalho dentro da cidade, porque senão a gente vai entrar, futuramente vai ser um colapso, né? Apesar que Aracaju é pequenininho, mas ele já está deixando muito a desejar. É. Aqui, você já veio a Salvador alguma vez? Já conheço. Né? Que aqui em Salvador é uma cidade que, por onde você vá, você vai encontrar uma comunidade carente, principalmente nos morros. Então, o IBGE, aqui em Salvador, se eu não me engano, é uma das cidades onde tem mais pessoas morando em área de risco. É mais de 1 milhão de pessoas, pelo IBGE, moram em área de risco em Salvador. Então, assim, é uma demanda muito grande que tem aqui por melhorias habitacionais e Muito por grande. regularização. E ontem eu assistindo até uma live da professora Shirley Dantas, né, que ela é daqui. Foi o IAB que fez, o IAB Sergipe. Eu também sou conselheira do IAB Sergipe, né? E Shirley Dantas falando justamente de 5 bairros assim bem precários daqui de Aracaju e que são lugares que, pelo levantamento, tem casas que só tem um vão, só tem um quarto, né? Então, assim, esses 5 bairros é onde realmente, se a pandemia chegar, vai fazer estrago. Então, era justamente falando sobre essa questão dessas melhorias, né? É claro que eu falo assim de arquitetura, da arquitetura social, da arquitetura popular aqui em Aracaju, mas eu não vou fazer muito, né? Eu sozinha não vou fazer muito, mas já é um início, né? Já é um começo. Eu já sei entrar em qualquer bairro aqui que você queira entrar. As pessoas dizem que Aracaju não tem favela. Aracaju tem favela, Aracaju tem comunidades, Eu né? já ouvi falar disso, que aí não tem favela. Pois é, não tem. Por quê? Porque a gente não tem morro, né? Mas a gente tem comunidades muito bem maquiadas. Que você passa e você não diz que ali tem uma comunidade tão grande, entendeu? Né? Então, assim, é uma coisa maquiada, mas Aracaju tem. Eu li um trabalho, que já tem um tempo isso, foi até um levantamento de um professor, não estou lembrada agora do nome, mas, assim, em 2012, o levantamento que ele fez, que Aracaju tinha 72 comunidades. Na época, foi escrita favela, né? 72 favelas. Isso em 2012. Nós já estamos em 2020. Será que não cresceu alguma comunidade por aí? Será que não nasceu, né? Então, assim, tem todas essas questões. Então, dizer que não tem é uma mentira muito grande. Olha, tem muitas favelas escondidas e muitas áreas bem precárias. Aracaju tem muitas E só, comunidades bem escondidas. aí só uma vez ou que daqui a pouco a gente vai fazer 1 hora aí o Instagram derruba. Acho que a gente tem uns 5 minutos no máximo, acho. Certo. Mas Então, ele avisa com 1 minuto. aí as pessoas têm esse negócio, né? Porque quem chegar aqui em Aracaju anda mais pelo centrão, né? Tem pessoas aqui também que acham que não tem, mas claro que tem, né? Claro que Aracaju tem suas comunidades escondidas. Tem aqui na Zona Sul. Na Zona Sul tem comunidades que você não diz, epa, peraí, existe isso aqui dentro? Porque é um local que você passa, mas você não sabe, entendeu? Então, assim, vamos desmistificar isso. O que a gente está precisando muito é que as pessoas, os profissionais de arquitetura passem a ter outro olhar, né? Que não é só um revestimento caro, um revestimento bonito que vai fazer a diferença, né? Então, assim, a gente tem que passar a ter um olhar mais humano a partir dessa pandemia, né? Um olhar 30 mais. segundos, Riva, para Eu despedida. quero agradecer a Memorar Arquitetura por me convidar para essa live. Né? Eu quero agradecer a todos, a vocês por me acompanhar, Salivan, desde quando éramos a Ambiarc. Agradecer a todos que entraram aí na live, né, que participaram. Um beijo bem grande, foi bem aproveitado o tempo da live. Parabéns à dupla.